está ouvindo ao Pode Curiar. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. A gente está chegando ao nosso 5º episódio do Pode Curiar e cada vez mais os temas sobre educação vão se costurando por aqui. No último episódio, a gente entrevistou a Kátia Chedid e a gente conversou sobre neurociência em sala de aula. E hoje a gente vai abrir um pouquinho mais ainda desse tema com a nossa convidada que está aqui com a gente, a Carolina Braga. O nosso papo hoje vai ser sobre educação inclusiva, um tema que é mega necessário, mas que ainda gera muitas dúvidas em professores, gestores e coordenadores. Então, galera, se preparem, porque hoje a gente tem um objetivo bem importante para vocês que estão ouvindo a gente, professor, professora, que é o seguinte: ao final do episódio, a gente quer trazer mais confiança ou autoeficácia, e calma, a gente vai explicar melhor o que é esse termo ao longo do episódio, para a sua prática pedagógica quando o assunto é educação inclusiva. Então, a gente está assumindo um compromisso com você hoje aqui, professor e professora, que é, ao final do episódio, a gente quer fornecer, te ajudar a trazer ferramentas para trabalhar com uma educação inclusiva. Combinado? Bom, então para a gente começar, eu vou chamar a Carolina para conversar aqui com a gente. Carol, seja muito bem-vinda ao Pode Curiar. E aí eu vou pedir para você contar, então, quem é a Carol e como você chegou na área da educação inclusiva. Bom, Adriana, obrigada pelo convite. É sempre uma alegria, uma honra poder falar desse tema que me toca de várias formas, né? E que vem sendo aí parte do meu tema de trabalho, tanto no contexto clínico, educacional, de pesquisa. Então, eu fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade. Eu sempre gosto de contar da onde eu parti, né? Porque, no fundo, a gente tem uma situação ali que nos move, que nos toca, que vai fazendo a gente se envolver com as coisas. Eu acredito muito nesses sentidos aí que a gente vai tendo na vida, né? Então, eu sou psicóloga de formação, me formei na USP aqui de Ribeirão Preto. Fui fazer psicologia, mas nunca imaginei que ia trabalhar com criança, com educação. Assim, meu foco era saúde mental, era um outro contexto. Mas a vida, né, ela chama a gente para a realidade, fala: minha filha, você tem que trabalhar. E aí eu fui parar num estágio, numa academia. Eu precisava me sustentar em Ribeirão, então fui trabalhar numa academia e, coincidentemente, nessa academia tinha uma fonoaudióloga que trabalhava com crianças com TEA, né, o transtorno do espectro autista, naquele contexto de estimulação motora dentro dessa academia. E eu comecei a fazer um curso sobre autismo, me interessei, aí fui para neuropsicologia, comecei a atender crianças e adolescentes, fui fazer então avaliação neuropsicológica, procurei uma especialização, fui fazer em Rio Preto, Unipex. E aí, ok, né? Muito que bem. Fazia testes de atenção, memória, inteligência, funções executivas. E aí, eu fui me dando conta que era uma avaliação muito bacana, muito legal, que onde eu conseguia mapear as habilidades da criança e ajudar a planejar intervenções propostas para melhor aprendizagem dela. E também conseguia ajudar na identificação de alguns diagnósticos. Aí chegava eu, linda e bela, na escola com um relatório de 20 páginas, com termos específicos. Você imagina, o professor arregalava um olho para mim e falava: sua doida, o que você tá fazendo aqui? E aí foi muito interessante, porque eu fui fazendo parte desse contexto da educação de uma outra forma, né? O professor falava: olha, mas aqui não dá pra gente fazer isso. E eu comecei a ouvir com muito carinho isso. Fala a verdade, você tem razão, você tem mais X alunos na sua sala, você tem essa carga horária de trabalho, né? Você tem este contexto. Então eu que preciso mudar como neuropsicóloga e propor questões que sejam acessíveis e possíveis. E aí eu fui buscando, então, elaborar cursos e formações para professores, juntando esses dois mundos, né? Da neurociência, que vocês já conversaram um pouco, mas pensando na educação inclusiva, pensando nos transtornos do neurodesenvolvimento, pensando no autismo, no TDAH, na deficiência intelectual. Como é que eu uso esse conhecimento do que é a aprendizagem na perspectiva da neurociência para ajudar no contexto da educação inclusiva, pensando no coletivo, não só no individual? Então, muito sensibilizada aí com essa questão de não conseguir transpor esses conhecimentos da clínica para o contexto escolar, que eu fui buscando me relacionar com os professores, ir para a escola, observar, entender como era o material didático, propor adaptações, dar cursos, ouvir esses professores, até o momento aí, eu brinco que eu tinha muita boa vontade, mas pouco conhecimento de como fazer, que eu consegui montar e estruturar uma formação e fui estudar isso no meu doutorado hoje na Universidade de São Paulo também, onde a gente desenvolveu uma formação online para professores em neurociência e educação inclusiva, e a gente está buscando aí entender se essa formação funciona, não funciona, em que ponto. Então, assim, é com muito carinho, sempre que eu tenho oportunidade de falar com professores, eu realmente acredito que esse é o caminho para a educação inclusiva, essa troca. Ninguém vai fazer nada sozinho. Nem eu consigo fazer sozinha no contexto da neuropsicologia, nem o professor consegue fazer sozinho. Não, total,
Carol, muito obrigada pelo seu relato. Eu acho que é isso, né? Você traz essa importância de entender a especificidade do contexto escolar, né? Porque quem tá na escola sabe que é uma realidade muito diferente de qualquer outra coisa, né? Mesmo quem trabalha na área da educação, é diferente estar numa escola, numa sala de aula. Então, que bacana que você teve esse olhar. E a partir desse olhar, né, muito do chão da escola mesmo, que a gente vai tentar trazer, né, essa nossa conversa hoje. E pra gente começar, né, aprofundar um pouquinho mais do tema, eu acho que é importante a gente situar pra quem tá ouvindo que essa nossa conversa aqui, ela vai ser pautada também em alguns documentos que vão respaldar essa temática, o atendimento a essas crianças e adolescentes na educação. E aí, inclusive, esse material vai estar na descrição aqui do nosso episódio para vocês conseguirem consultar também. Então, para vocês saberem, né, os documentos que respaldam aí essa temática é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura aí o direito à educação de toda criança e adolescente. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, portanto muito recente, né? Mas que vai garantir então a inclusão da pessoa com deficiência nas escolas. E a gente tem a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vai pautar o atendimento educacional especializado de pessoas com deficiência. Carol, esqueci algum documento que você acha importante citar aqui pra gente ou podemos começar nosso papo? Eu vou fazer uma pequena observação, né? Embora a gente tenha a LBI, né, que é a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência, de 2015, desde a nossa Constituição em 88, a gente já diz de uma educação para todos. Então, às vezes a gente fica buscando, mas não tem lei, não tem lei. Não, gente, a educação é para todo mundo, ponto final. Ninguém tem que estar fora da escola. Então, começa por aí. Por isso que a gente sempre cita o ECA, embora ele não fale especificamente de condições lá da pessoa com deficiência, ele vai dizer, a criança tem que estar na escola, é obrigação da sociedade colocar essa criança na escola, né? E todas as crianças, eu gosto de ressaltar isso. Aí a gente vai ter algumas legislações e documentos mais específicos para o atendimento educacional especializado, além da LDB, a gente tem algumas portarias, mas eu acho que fica também aí dica para se pensar e conhecer um pouco mais. A gente tem duas legislações mais recentes também, uma é da pessoa com autismo, né, que começa a incluir o transtorno do espectro autista como uma deficiência, que até então não era vista dessa forma, que é a Lei Berenice Piana. E a gente tem mais recentemente um documento que vai tratar do TDAH, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e dos transtornos específicos de aprendizagem, dislexia, entre outros. Boa, eu acho que isso é importante a gente saber que existem esses documentos e que existem esses direitos, porque é como a Carol falou, né? A criança, ela tem que estar na escola e aí é toda e qualquer criança, né? Então a gente tem que assegurar esse direito à universalização do ensino e como a gente faz isso, né? Então agora tendo em mente que a gente já conhece esses documentos, que a gente sabe que é o direito da criança e do adolescente com deficiência, a gente tem um ponto, né? Que pega bastante para os professores, que é a questão do laudo, né? As crianças que têm laudo, as crianças que não têm. Carol, conta pra gente, o laudo, ele é um documento importante para que o professor tenha acesso? Esse é uma polêmica que a gente poderia ficar assim uns 5 dias discutindo, tá bom? Então eu vou trazer alguns apontamentos pra gente pensar aqui juntos, porque a gente tá dizendo de um processo que no Brasil, embora a legislação já seja antiga, esse processo é recente. A gente começou a, de fato, entender que não dá para ficar nas escolas especializadas, que essa criança tem que estar no ensino regular há pouquíssimo tempo. Então a gente não tem nenhuma geração inteira de pessoas escolarizadas, pessoas com deficiência totalmente escolarizadas no ensino regular. Então, muita coisa a gente também está aprendendo a fazer, né? Então, eu queria deixar muito claro que não tem resposta pronta, protocolo pronto, a gente está aqui construindo. Primeira coisa que é importante destacar, o laudo é um documento médico e clínico. A escola não precisa de laudo. A escola tem que fazer aquilo que é necessário para aquele estudante. Destaque, eu estou dizendo escola, não estou dizendo professor. Porque o professor é um educador da escola, mas a gente tem muitos educadores na escola. Então a gente precisa também tirar essa centralidade do professor, que muitas vezes culpabiliza o professor e deixa o professor mais frustrado, né? Eu não consigo fazer isso. Então vamos entender que é a escola que tem essa responsabilidade enquanto gestão, todos os atores aí sociais desse contexto. O laudo, ele não é necessário para que se faça uma adaptação, ele não é necessário para que a gente ofereça um auxílio para essa criança de forma alguma, porque eu tenho base legal para garantir processos que possam auxiliar essa criança ao longo do desenvolvimento. O que acontece que é importante a gente destacar? Para que essa criança ou adolescente, né,
tenha direito ao atendimento educacional especializado, que é uma modalidade específica dentro do ensino regular, ela precisa sim ter uma descrição que caiba entre as deficiências sensoriais e deficiência intelectual ou física, né? Ou altas habilidades de superdotação ou transtorno do espectro autista. Então, existe sim um serviço, um atendimento que é prestado a essa criança e adolescente que ele precisa estar dentro desses diagnósticos. Esse diagnóstico precisa acontecer, né, por parte da equipe médica e de saúde para que ela possa fazer parte ali desse serviço. Mas esse não é o único serviço da educação inclusiva. Isso a gente não pode entender que o estudante com diagnóstico, ele é do professor da educação especial, não tem nada a ver comigo. O professor vai que resolve o que vai fazer com ele. O professor de apoio que está lá, o assistente que está lá com ele, que fica lá o mediador, que se resolva. Não, esse aluno é de todos. Então, o laudo, ele serve sim para algumas condições específicas, para alguns auxílios específicos. Ele é importante para amparar, por exemplo, o professor de apoio. A gente tem algo específico na lei Berenice Viana no caso das pessoas com TEA. Então, esse laudo é importante para garantia de alguns direitos. Porém, ele não é necessário para que eu faça algumas adaptações. Acho que isso é importante, né? Desde o último episódio a gente tem falado que cada aluno que está dentro da sala de aula, ele aprende de um jeito diferente, né? Então, assim, o professor, ele tem que adaptar, né, a sua aula. Eu acho que, de fato, é isso. O professor, ele não pode ficar esperando, né, ou justificando, ou a escola também, né, essa questão de vir o laudo, porque eu acho que é muito para além disso, como você colocou. E aí, então, agora, qual que é o papel do professor? Então, por exemplo, eu tô lá numa sala de aula, qual que é a minha função para eu ver e eu perceber questões específicas de aprendizagem de cada aluno? Então, por exemplo, o professor, eu percebi alguma coisa, eu percebi que aquele aluno, ele tem uma dificuldade, ele não tá conseguindo apresentar ali mais ou menos o mesmo patamar que as outras crianças da sala. O que precisa ser feito? Para quem o professor pode recorrer dentro da escola? Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Porque a gente tem alguns caminhos. Uma coisa é quando eu já recebo o diagnóstico desse estudante e que eu tenho também algumas sequências para realizar, não é porque veio esse diagnóstico, então acabou, eu vou procurar no Google atividade para pessoa com autismo e vou fazer isso, né? Não é por aí. Mas também tem o caminho contrário do professor sendo o sinalizador de alguma alteração. E, gente, não existe melhor pessoa no mundo, para perceber o que foge do esperado no grupo do que um professor. Porque ele tem ali um grupo vivo, né? Ele tá observando aquelas crianças juntas no mesmo horário, fazendo coisas muito parecidas. Então, ele consegue perceber aquilo que tá saindo do esperado, né? Ou do que a gente gostaria que tivesse acontecendo. Isso não quer dizer que a gente vai dar um nome para isso que tá saindo fora do que eu esperava, pejorativo, dizer que é preguiça, que ele não quer, porque a mãe isso, o pai aquilo, que normalmente a gente tenta significar aquela experiência com o repertório que eu tenho. Ele não quer nada com nada, ele não tem maturidade para estudar, né? A gente acaba trazendo algumas explicações para aquilo que não ajudam ninguém, né? O diagnóstico, gente, ele nada mais é do que um nome, uma explicação que vai dar um norte do que eu posso fazer. Então, a gente precisa garantir que esse processo diagnóstico seja feito da melhor forma possível. Então, o professor tá lá no grupo, tá vendo, ninguém é igual a ninguém, a gente tem que diversificar estratégias, mas ainda assim, Carol, eu tô percebendo que o fulaninho tá com uma dificuldade diferente. Primeira coisa, faça registro. A gente tem uma dificuldade imensa com a correria do dia a dia de registrar as nossas ações, de registrar o comportamento, porque a gente está atropelado, tem 200 mil salas, um carga horária imensa, né? Então, a gente entende isso, mas tente criar uma estratégia de registro que funcione para você, um bloquinho de notas no celular, um grupo no WhatsApp, você com você mesmo, com o nome daquele aluno, para você lembrar das coisas que você observou, uma anotação num caderno, não importa. Mas tente perceber padrões. O que eu quero dizer com padrões? Bom, essa criança não está lendo, por exemplo. Ela não lê nada, ou ela lê palavras curtas, ou ela lê quando a letra é maiúscula, de imprensa maiúscula, ou letra de imprensa minúscula que ela não lê. É a de forma, é quando tem letra cursiva, ou na matemática. Como é que é? É a mesma dificuldade ou é uma dificuldade maior? Ou não, eu não dou aula de matemática, Carol, eu tô lá no fundo de 2 nos anos finais. Pergunta para os outros professores. Infelizmente, a nossa estrutura escolar hoje permite pouca troca entre os professores, né? Mas a gente tem que brigar por isso e tem que puxar no corredor e tem que pegar lá na sala dos professores para não dizer só, fulano tá muito difícil, mas para também dizer, gente, o fulano é assim também na sua aula, ele também não consegue fazer isso, ele consegue fazer aquilo. Já aconteceu de eu fazer reunião na escola e o professor de matemática tem uma visão oposta ao professor de português sobre a mesma criança. E eles não sabiam.
um do outro, né? Essas visões. Então, o primeiro ponto. Nossa, Carol, por que eu tenho que fazer tudo isso? Porque quando a gente vai encaminhar, esse tipo de informação vai definir muitas coisas. Vai ajudar a gente a fazer uma sugestão para a família mais assertiva, mais adequada, porque a gente sabe que, infelizmente, também a educação paga o preço da falta de serviços de saúde adequados. E não é todo mundo, aliás, a grande maioria das pessoas não vai ter acesso a uma equipe multidisciplinar com 3, 4, 5 profissionais que vão avaliar essa criança. Então, a gente tem que ser muito assertiva nas nossas indicações, né? Então, o primeiro passo é isso, trocar com a equipe escolar. Perguntar para a pessoa que fica lá no recreio observando as crianças, como é que é? E juntar essas informações, procurar a coordenação e aí conversar com o seu gestor primeiro, né? Eu levantei tudo isso aqui dessa criança, mapeamos, vamos buscar o histórico dela? Porque a escola tem um histórico de todo mundo. Isso já foi pontuado para a família? Não foi? Né? O que já foi feito até aqui? Então vamos chamar a família para conversar e pontuar esses elementos? E aí a gente dizer, vocês viram isso também? Não viram? Por onde a gente vai começar? Então, é uma dificuldade na leitura e na escrita? Vamos ao oftalmologista? Primeiro tem que entender se essa criança está enxergando e ouvindo bem, está comendo bem, está dormindo bem. Antes da gente dizer de um autismo, e isso infelizmente é acontecido muito hoje, né? A gente coloca a suspeita de autismo antes de entender se o menino está ouvindo, está conversando, está, né? O básico ali. A gente precisa encaminhar para esses serviços. A gente não consegue, não tem. A escola tem um papel importante de orientar essas famílias, inclusive, a buscar mecanismos legais de garantia de direito ao acesso à saúde. Então, assim, não dá mais. Eu já ouvi de diretoria de ensino que não pode contar que a pessoa com TEA tem direito ao professor de apoio. Ninguém me contou não, viu? Porque é o Estado contra o Estado. A gente não pode falar uma coisa, né? Imagina. Isso é direito, é nosso dever orientar as famílias. Essas famílias não têm condições de procurar essa informação. Então, a gente precisa orientar essa família, precisa explicar, às vezes, o que é um Ministério Público, uma defensoria, porque não tem um oftalmologista no posto, o Estado tem que dar conta. É muito melhor quando a escola pode fazer uma solicitação para o oftalmologista por escrito. Olha a diferença da mãe chegar lá e falar, mas ele não está enxergando bem, ou a professora me mandou vir aqui. Do que o professor, junto com o seu coordenador, porque não é fácil produzir um documento, falar, olha, ele está tendo isso, isso, isso e isso, a gente está pedindo essas solicitações, um oftalmo, um otorrino, para ver se ele está ouvindo bem. Tá bom, Carol, a gente fez tudo isso, já deu, né, não está tudo certo, não é por aí. Aí a gente vai começar a pensar nos encaminhamentos mais específicos. O neuropediatra, gente, não pode ser a nossa primeira opção. A gente não pode começar pelo mais específico, a gente tem que começar pelo mais amplo. E, principalmente, experimentar estratégias. Às vezes a gente espera um laudo para poder entender o que fazer. Não, se eu estou vendo que ele está com facilidade ali, com a letra de forma, ou com espaço maior, ou com menos atividade, e eu estou registrando, hoje eu dei menos atividade para ele, ele foi melhor. Eu vou percebendo porque o registro é importante, porque além de eu conseguir comunicar com o outro, eu percebo padrões. Eu consigo perceber um dia que funcionou a atividade e um dia que não funcionou a atividade com ele. Eu consigo achar alguns mecanismos ali para me ajudar a pensar nas minhas adaptações também, depois, lá na frente. Então, a partir disso, a gente já vai fazendo algumas propostas, já vai organizando e se aproximando dessa criança. A gente não pode esquecer, gente, que não importa o diagnóstico, o vínculo sempre é o melhor caminho. Mesmo para a pessoa com TEA, né, com transtorno do espectro autista, mesmo com a pessoa com tal do TOD, a gente precisa entender que não importa, não é só o vínculo que resolve os problemas, senão, né, tava tudo fácil. Mas, para a criança te pedir ajuda, para a criança aderir à atividade, o adolescente, o caminho da aproximação, de saber o que ele gosta, de buscar um contato mais próximo, de às vezes dar 5 minutinhos no final da aula, puxar um assunto com ele, se aproximar, se interessar pelo que ele trouxe, valorizar o que ele fez. Poxa, quando você for propor uma adaptação, ele vai te ouvir. Por quê? Porque ele está próximo. Então, a gente precisa também, né, além de tentar sistematizar as informações para poder fazer os encaminhamentos adequados, se aproximar também desse estudante que está precisando aí do nosso auxílio. Perfeito, Carol. Acho que é importante a gente pontuar que toda vez que a gente está falando de educação, a gente está falando também de acessar direitos, e isso é fundamental, né? Sem deixar de vista essa questão do vínculo, né? Então, eu acho que é isso que nos move e é isso que continua nos motivando, né? A importância da gente construir pontes e estabelecer relações, né? Com os nossos alunos, acho que isso é de fundamental importância.
Mas, Carol, tô aqui pra gente falar que, assim, a gente sabe que a gente tá longe ainda de esgotar esse tema, a gente tem muita coisa pra conversar ainda, a gente ainda tem que levantar aquele objetivo da questão da autoeficácia pros professores, tem muito papo pra gente bater ainda, mas a Carol já trouxe muita informação pra gente pensar, pra gente repensar sobre a nossa prática. E aí, então, pensando nisso, né, que a gente trouxe bastante questão de legislação, de práticas, de como a gente, né, coloca esse direito da educação pros nossos alunos. Então, pensando nisso, que tal, então, a gente, por enquanto, dar uma pausa por aqui nesse primeiro episódio? A nossa conversa vai continuar no mês que vem. Enquanto isso, que tal aí você esboçar algumas práticas, ver os materiais que a gente vai disponibilizar? E pensar em elaborar novas estratégias aí para o seu dia a dia quando a gente fala de educação inclusiva. No mês que vem, então, a gente volta com a parte 2 para continuar conversando sobre esse assunto e para trazer muito mais informações sobre como e para quem você, professor, coordenador, pode pedir ajuda, entender como que a gente pode elaborar e adaptar atividades e continuar expandindo essa conversa. Combinado? Então, mês que vem, a gente tem um encontro marcado aqui para a parte 2 sobre essa conversa de educação inclusiva, por onde eu devo começar. Então, Carol, muitíssimo obrigada pelo nosso papo até aqui. Mês que vem tem mais. Se cuidem e até lá!